Olá pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho hoje da minha história com a ciência, né? Vou tentar resumir, não falar, talvez eu fale em outro vídeo com mais detalhes, também são muitas coisas que se interligam, mas meus primeiros interesses pela ciência começaram quando eu ainda era criança, né? Quando eu me lembro. Que eu me lembro bem a partir dos 9, 10 anos, eu sempre gostei muito de pesquisar. Inclusive, eu era considerada nerd, sofria bullying por ser nerd e gostar desses assuntos de ciência que ninguém gostava. Então, sempre fui muito interessada em ciência e eu era muito cética, então, desde muito cedo, eu comecei a compreender mais temas de medicina integrativa, prática integrativa, já na fase mais avançada de idade, né? Mas era quase mais para adulto, porque eu já achava esses temas interessantes, mas eu tinha muita desconfiança, eu queria entender bem o mecanismo de ação por trás, era muito importante para mim. E é por isso mesmo, quando eu tinha 10 anos, eu cheguei a fazer, eu não era batizada, né? Eu fiz o batismo na época, pois a minha família é católica, eu fiz o batismo, acabei estudando para catequese, né? Enfim. E aí recebi uma autorização especial para fazer a crisma mais cedo, muito mais cedo por conta do estudo, porque eu tive uma experiência muito boa de estudo na época. Enfim, hoje em dia eu não sou religiosa, mas eu gosto de estudar as religiões, o que é diferente. Eu acho estudo sobre religiões muito importante. Tenho uma visão espiritualista, porém não sou religiosa, não sigo uma religião só, né? E eu acho que essa liberdade é muito importante para todos. E a Eu gosto de vários pontos de várias religiões, deixando em né, religião. Tem várias religiões que eu tenho certa afinidade, porém não sigo especificamente só uma. Mas tenho uma visão espiritualista. Na época eu me tornei ateia. O que aconteceu foi muito engraçado, porque a minha família. Isso foi uma das primeiras coisas que as pessoas ficam muito chocadas. Eu mesma fico chocada, fico pensando, gente, com 11 anos eu virei ateia, como é que pode? Ninguém na minha família era ateia, ninguém na minha família se importava assim tanto com coisas científicas, ceticismo, etc. E eu já gostava isso sozinho, sem ninguém incentivar. E eu falei, caraca, hoje eu penso, como é que pode? Eu pegava, entrava no KD, nos sites de busca, e tinham links que a gente pegava em revistas de banca de jornal que a gente comprava, e tinha os links de sites pra gente pesquisar também. Eu pesquisava tudo, eu passava o dia inteiro pesquisando, e pesquisando sem parar. Eu gostava muito de matemática, eu passava o dia inteiro fazendo contas matemáticas. Eu aprendi a fazer conta sozinha quando eu era criança, né? Fazer contas de somar, subtrair, etc. Então eu gostava muito de matemática, muito de ciência, e eu passava o dia inteiro escrevendo tabuada, contas, equações, pesquisando, tudo que eu olhava na natureza, eu queria entender por que existiam cores, como que era a luz, o que era água, o que era forma, tudo. Eu perguntava muita coisa, enchia o saco dos meus professores ficavam possessos porque eu perturbava a vida deles com perguntas e perguntas e perguntas de tudo. E eu faço isso até hoje. As pessoas ficam nervosas às vezes com tanta pergunta que eu faço. Mas nem sei se quem começou o vídeo vendo que eu falo de espiritualidade, de repente até não quis ver dessa parte, porque eu tenho umas características meio ambíguas e isso eu carrego desde a minha infância. Eu gosto de assuntos que às vezes parecem contraditórios e eu tento unir coisas que poderiam não fazer tanto sentido, mas que fazem, se a gente for parar pra pensar. E isso às vezes deixa algumas pessoas confusas e não entendem bem o meu trabalho, minhas ideias, a minha pesquisa, porque eu sigo esses caminhos que nem sempre são comuns, são alternativos, são diferentes, né? Mas isso até me fez ter muitas reflexões. Eu gostava muito de filosofia também, queria entender muito a mente, o que era a consciência, etc. Refletia muito. Eu até considerei fazer faculdade de filosofia e ainda considero em algum momento fazer por causa disso. E eu ficava pensando sobre tudo, e pegava as explicações científicas que eu pudesse sobre todas as coisas. E na época eu estudei muito sobre religiões do mundo, a história das religiões, a história por trás de todas as religiões e como que elas foram construídas e se desenvolveram na humanidade. E eu cheguei à conclusão, quando eu tinha 11 anos, falei assim, gente, isso aqui não faz sentido. Tipo, pra mim não fazia sentido. Eu falei, ó, sinto muito, pessoal, queria acreditar, queria mesmo, mas não faz sentido pra mim e eu sou ateia. E aí eu falei isso pra minha família, todo mundo ficou um tanto chocado, até porque quem espera que uma criança de 11 anos vai falar isso, né? Eu falei isso, as pessoas ficaram meio assim, né? Mas o pessoal tinha que aceitar a paciência.
E não fica, ninguém estimulava que eu pensasse muito sobre essas coisas, mas ficou por isso mesmo. Com o tempo eu continuei estudando, porque eu me defini até, não porque eu não achasse isso importante, mas porque eu queria entender a natureza do que era Deus, o que seria Deus ou deuses e todos esses seres místicos, né? Então eu pesquisava para tentar entender o que tinha por trás desses fenômenos sobrenaturais ditos e que poderiam acontecer e ocorrer. E isso ainda é um assunto que eu acho bem interessante, mas não é a minha área de pesquisa principal, é algo que eu tento deixar lá assim, tá meio aberto algumas coisas, mas enfim, vou seguir meus outros interesses porque não dá para fazer tudo, né? E aí eu ficava pensando, então eu fui de ateia, me defini como agnóstica, e não achava que fazia sentido, relatos e tudo mais. Isso dá até um vídeo especial sobre esse assunto, ou um debate, caso alguém me convide, algum dia eu posso falar sobre esse tema, porque dessas histórias sobre o que eu estudei de religião já na vida. Até pensei em estudar teologia por causa disso, eu gostava muito desses assuntos. Só que o que aconteceu é que eu ainda achava que não estava bem, esse ateísmo não explicava, porque você não tem como provar que Deus não existe também, né? E tinham coisas que eu fui entendendo na natureza que eu comecei a ver assim, não está contemplando muito, o ateísmo não contempla o que eu entendo como o cosmos, a natureza, o universo, não contempla o que eu entendo de vida, o que eu tenho observado, o que eu tenho pesquisado. Então eu resolvi não mais ser ateia, e eu demorei muito para não ser mais ateia, porque nessa altura do campeonato as pessoas já sabiam que eu era ateia, e eu dizia assim, gente, então, eu pesquisei, estudei um pouco, li, refleti muito sobre a minha vida, mas agora eu queria dizer que eu não sou mais ateia não, tá, gente? Eu vou me definir como ignóstica. Muita gente nem conhece esse termo, inclusive quem é ateu, quem estuda isso, por que eu pareço. Eu já acho um absurdo, falei, pô, você estuda esse negócio, tem que saber. O ignosticismo é quando é um conceito que se define como quando a gente se presume-se demais sobre o conceito de Deus, sem ter evidência suficiente para isso. Então, basicamente isso. Presume-se demais sobre o conceito do que é Deus, divindade, etc., sem ter evidência suficiente. Se eu não tenho evidência suficiente para falar sobre isso, é melhor deixar um tema em aberto e o que eu tenho de evidência eu penso da minha forma. Cada um vai ter a sua visão e etc. E a gente respeita as religiões das outras pessoas, né? Liberdade religiosa. Mas eu entendo dessa forma, o termo gnóstico contempla isso. O que eu estudei sobre filosofia taoísta, não sigo religião taoísta também, eu me aproximei da filosofia taoísta porque me pareceu muito semelhante a explicar sobre a natureza do início do universo, que não está totalmente esclarecida para a ciência também. Então, não deve se julgar as interpretações que outras pessoas têm sobre as origens da vida, do universo e tudo mais, quando se não tem respostas também muito boas para isso, de outros pontos de vista. Então, dessa forma, eu entendi que a filosofia taoísta era bem legal, como eu gosto de filosofia, eu falei, não, isso tem a ver um pouco. Então, quando eu cheguei aos 24 anos, eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Porque eu sou muito cética, né? Até cheguei a participar de fóruns, gerenciar sites de ceticismo e de ciência, na minha juventude, adolescência. Eu falei, como é que eu vou contar agora? A pessoa vai achar que eu sou doida. Eu falei, não posso negar minha natureza, que eu tô vendo que pra mim isso não faz mais sentido. Pelo tudo que eu estudei, isso não faz mais sentido. Então, eu fui, né, inverti, deixei de ser ateia, contei para as pessoas né, não entenderam, mas paciência também, a gente não pode negar pra gente mesmo o que a gente pensa. E agora eu considero que a espiritualidade ela é independente da religião e dá para existir ciência e espiritualidade. A gente consegue ter os dois, tanto a ciência andando caminhando junto da espiritualidade. E aí eu ainda estou em processo de aprender mais sobre a natureza da vida, do universo, do cosmos, da espiritualidade, da ciência e de tudo isso. Estou estudando porque é um processo sem fim, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai abrindo, a gente aumenta as possibilidades de perguntas para se fazer sobre tudo. Então a gente começa com um pontinho aqui, né? A gente tem um espaço de contato para poder sentir algumas coisas e pensar. E aí, à medida que a gente vai enchendo essa nossa bolinha aqui de conhecimento, a gente vai aumentando nossa superfície de contato. Então, à medida que a gente vai aumentando nossa superfície de contato e nossas ramificações, a gente vai ramificando cada vez mais e mais como raízes que vão ramificando, essas raízes vão pensando em novos temas. Esses novos temas vão surgindo e daí a gente começa a ter novas ideias.
E aí a gente vai cada vez aprendendo mais e mais, então tem muita coisa que questões vão surgindo, né? Essas questões vão aparecendo e por isso que quanto mais a pessoa estuda, parece que ela sabe menos para ela mesma. Não para os outros, mas para ela mesma, porque ela vai se dando conta de quanto mais ela tem para descobrir sobre tudo. Entender sobre tudo da natureza, etc. E aí foi um pouquinho desse meu início, né? Então, ao mesmo tempo eu gostava, e esses exemplos que eu dei aqui, eles têm muito a ver com as ramificações, os padrões estruturais. Por isso que eu também gosto muito dos padrões estruturais, de estudar sobre fractais da matemática, né? Entender sobre aqueles padrões matemáticos que acontecem, sequências binárias, e outros padrões matemáticos muito interessantes, né? Como sequências de Fibonacci, de proporção e etc. E, enfim, aí eu gostava muito de neurociências também, né? E a biologia também tem a ver com padrões estruturais, o cérebro tem aquelas suas dobras, quanto o intestino tem aquelas dobrinhas assim também, que fazem para aumentar a sua superfície de contato e absorver mais nutrientes. Então, esses padrões eles estão presentes na natureza, por isso me interessava muito também. Eu me interessava muito para entender o que era consciência, porque a consciência não tinha um local físico. E eu falava, mas tem a ver com o cérebro, mas não é bem um local no cérebro, né? Então isso me dava várias questões filosóficas, me interessava pela neurociência. E aí foi passando o tempo, né? E eu entrei na faculdade, aí comecei a cursar biomedicina, porque eu fiz vestibular para física, para biologia, para medicina, tentei várias coisas, mas depois eu me interessei mais para biomedicina, porque eu achei que tinha a ver mais com a pesquisa científica. Eu gostava muito de arte também, passo que eu fiz, que eu desenho, pinto, eu estudei instrumento musical, eu estudei 7, 8 anos de piano clássico, né, desde a minha infância, desde os meus 11 anos de idade, até entrar na faculdade eu estudei piano, depois eu estudei violino clássico também, e depois eu, mais adulta, depois que eu tive tempo, eu terminei a faculdade, eu voltei a estudar música, estudando instrumentos de percussão, bateria, eu já quis estudar outras coisas, mas estudei instrumentos musical, isso também é muito legal, então tinha muitas possibilidades, não falei, de que eu vou seguir aqui, porque eu tenho vários caminhos que eu posso ver, arte, música, filosofia, ciência, física, matemática, por onde que eu vou? Eu quero fazer tudo, eu quero fazer tudo, porque eu não posso fazer tudo, Leonardo da Vinci fez, tudo bem, que ele é um gênio, mas vou fazer, porque eu não posso fazer tudo? Se tem pessoas que fazem e enrola, vou fazer algumas coisas, vamos ver onde que vai dar. Então eu fui fazendo algumas coisas e tentando juntar isso tudo. E daí eu peguei e passei para biomedicina, cursei biomedicina, passei para massoterapia, porque paralelamente a isso, né, tem a história do meu avô chinês, meu avô materno que é chinês, veio de Macau, da China, trouxe o Karatê Segokan para o Brasil, e ele também trouxe um método de realinhamento de coluna, o Mon Son Kwa, da medicina tradicional chinesa, do Brasil, o Mon Son Kwa Chita, e praticou isso no Brasil nos anos 70, chinês de Macau. Aprendeu com mestres chineses, né? Que nem aqueles filmes que a gente pensa Karate Kid, era tipo meu avô, como se fosse Miyagi lá, mas Miyagi dos filmes Karate Kid é mais do que eu tenho do meu avô. Sherlock Holmes das colunas, ele entendia tudo, era impressionante, parecia que que era muito conhecimento. E ele também era formado em engenharia, então ele tinha conhecimentos de física, ele juntou esses conhecimentos de biomecânica, né, de mecânica com física, biologia, ele foi juntando isso tudo e conseguiu formar o trabalho dele dentro dessa área. Já falecido ele é, porém, alguém muito interessante, uma inspiração também, pelas essas coisas que ele conseguiu juntar. E aí eu fiz a curso de biomedicina, logo depois eu entrei num estágio lá na Fiocruz, cultura de células e vacina, que eu fiquei focada mais. E eu queria fazer a especialização em neurociência, neuropsicologia, mas eu não consegui logo de cara na época, porque eu tinha que terminar. Acabei fazendo meu trabalho de conclusão de curso sobre psiconeuroimunologia e a relação de estudo entre o efeito placebo e nocebo, para entender o que era esse efeito e como ele afetava o nosso organismo e cérebro, porque é uma coisa muito mais complexa do que dizer que é algo psicológico. Uma bobagem se dizer assim, psicológico, isso não existe. Como assim não existe? Você está sentindo, então alguma coisa está acontecendo fisiológica ali. E isso daí vem que a psiconeuroimunomodulação, psiconeuroimunologia, etc. A integração de sistemas nervoso, psicológico, endócrino, imunológico, enfim. E aí eu fiz isso, e aí eu, na época já da escola, que eu falei, eu fui estudar neurociência depois, mas eu já me interessava tanto por ciência que nas feiras culturais que eu participei, o primeiro tema que eu participei, que eu venci com minha equipe, foi sobre cérebro e neurociência. Então foi muito interessante, né? E depois a gente
eu fui fazendo várias coisas e aí eu terminei a graduação. Entrei na pós-graduação de acupuntura e eletroacupuntura, incentivada pelo meu chefe de laboratório da Fiocruz, que a gente no qual a gente trabalhava com cultura de células e controle de qualidade, fármacos e biofármacos e vacinas. Acabei entrando nessa pós-acupuntura. Logo depois eu também entrei numa pós-graduação lá, a de acupuntura foi na BACO, lá de Copacabana, CBA, de 2 anos, 1.200 horas. Depois eu também entrei no meio do curso que eu tava fazendo de acupuntura. Meio não, tinha feito 6 meses, já entrei logo, engatei com uma segunda pós, então eu fazia uma pós fim de semana, outra pós à noite. E ainda ajudava minha mãe no restaurante, trabalhava lá no restaurante da minha mãe. Enquanto isso eu estudava, enfim, fazia um monte de coisa. Estudava muito. E fui fazer pós de administração de empresas na FGV, Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que também me fez abrir a mente para um monte de conceitos sobre administração, gestão, liderança, interessantíssimo. Quase consegui para essa área, mas acabei ficando na área de, depois que eu vi os resultados do trabalho em consultório, no estágio que eu fiz, eu comecei aqui a ficar na saúde porque é muito gratificante você ver as pessoas melhorando de dor, melhorando de coisas que elas levam meses ou anos sofrendo. Então você vê uma pessoa começar a melhorar da dor que ela sente, faz você querer trabalhar com isso, porque você fica, nossa, eu posso ajudar alguém a ter uma vida melhor, porque, enfim, então você se sente muito bem e foi por isso que eu resolvi focar na área da saúde, porque eu vi quantas pessoas poderiam ser beneficiadas pelo meu trabalho nessa área. Falei, não, vou trabalhar com isso, porque é muito gratificante você poder ajudar as pessoas a melhorarem de dores e de sofrimentos que elas têm. E eu observei isso no meu estágio, na época da acupuntura. E aí, daí eu fui ficar nessa parte, mas eu ficava pensando, não, pesquisa e tal. E na época, eu ainda ao mesmo tempo pesquisava artigo de acupuntura. Já comecei a postar uns vídeos de acupuntura aqui no meu canal, bem no início de 2016. E aí eu comecei a pesquisar sobre a parte científica e tal. E aconteceu também, eu conheci as terapias magnéticas, magnetoterapia relacionada à acupuntura. E aí eu fiquei, cara, mas essa parada usa física, eu me lembrei do meu avô, que estudava biofísica. Eu falei, pô, esse negócio usa física, eu também gostava muito de física, né? Falei, como é que esse negócio funciona? Não vou aceitar esse negócio não. O pessoal dizia um monte de coisa, eu falei assim, vou aceitar isso não, vou pesquisar isso daí, vamos pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar mesmo qual eram os fundamentos físicos que podiam estar por trás dos efeitos biológicos das terapias magnéticas, que culminou no meu mestrado hoje em dia, né? Mas demorou anos para eu chegar até esse estado, porque eu não queria fazer mestrado, porque eu dizia, pós-graduação é para eu aprender novos conhecimentos, eu quero aprender mais. Por mim, eu fazia várias outras pós, porque é para eu ir aprendendo. E para mim, mestrado era para fazer uma pesquisa com algo que eu pudesse contribuir, não para ganhar um título. Para que eu quero um título? Eu quero fazer uma pesquisa que seja válida, algo que eu possa contribuir para a sociedade. Eu não quero fazer um mestrado só para ganhar um título e fazer qualquer pesquisa. Eu sabia que se eu entrasse na pesquisa, ia ser um caminho sem volta, porque eu já tinha tendência à pesquisa científica, né? Então eu falei, vou começar a pesquisar, vou viver aquela vida de pesquisador que sofre as dificuldades financeiras do país, né? Porque a gente sabe, pesquisador não tem tem muitos recursos financeiros, ele não sofre bastante. Falei, eu gosto muito disso, tentei fugir, mas a pesquisa não me deixou fugir, me pegou ali, então acabei chegando na área de pesquisa acadêmica, como não consegui escapar, porque já era da minha tendência, né? Eu nunca consegui escapar desses instintos científicos de fazer pesquisa e tal, investigativo. Aí eu fui, terminei, né? Essas pós de administração de empresas, tudo beleza. Até me lembro que eu tive muito bem essa parte financeira lá na FGV. Minha equipe, ela acabou até ficando em primeiro lugar ali no nosso tipo. A gente faz um tipo de... A nossa avaliação final como se a gente estivesse gerenciando uma empresa simulada, uma simulação, e a gente ficou super bem. Eu fiz a gestão eu era gestora ali na minha equipe da FGV, e a gente ficou super bem. Teve os melhores resultados, então eu já gostava de matemática e de gestão também, né? Aí a gente se deu bem nisso, mas aí acabou que logo depois abriu uma pós-graduação, Lato Sensu, em Neurociência da Reabilitação, na Veiga de Almeida. Eu falei, gente, agora vai, meu sonho de neurociência. Aí entrei na pós-graduação lá de neurociência, e aí, no meio dessa pós-graduação de neurociência, eu estava estudando sobre neurociência, meu sonho, conheci lá o John Christopher Rosel, graças a ele estou nesse mestrado, porque ele que me apresentou e disse, olha, tem um mestrado em Física aplicada no FRJ, você deveria se inscrever, hein? Neurocientista famoso, muito excelente neurocientista, estuda a doença de Alzheimer e outras coisas também, né?
não trabalho especificamente com ele, mas ele que me deu aula, né? E ele que me indicou essa pós. E aí, ele me viu lá, eu já perguntava, né? Já enchia o saco dos meus professores, meu padrão de perguntas nunca parou. Pergunto muito, questiono muito, e aí, enquanto isso, estudando coisas de acupuntura, ciência por trás da acupuntura, mecanismos de ação por trás do Qi, do meridiano, e aí mecanismos de ação por trás das terapias magnéticas. Enquanto isso, estudando tudo isso, efeito biológico dos campos magnéticos, terapias magnéticas aplicadas à regeneração do sistema nervoso, que foi meu trabalho. E aí na Abaco, na minha pós-acupuntura, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o uso de magnetoterapia no tratamento de neuroma de morto em ponto de acupuntura, uma condição. O meu trabalho de conclusão da minha pós em neurociência da reabilitação foi sobre terapias magnéticas na regeneração do sistema nervoso. Até apresentei meu trabalho num simpósio lá que a gente teve de neurociências e tal. E então já terapia magnética começou a ficar na minha cabeça. Falei, cara, esse negócio funciona de algum jeito, quero entender o que está acontecendo por ali. Fui aprendendo, cada vez ensinando mais os mecanismos físicos por trás disso, né? Dos efeitos biológicos, dos campos magnéticos, que integra com um monte de ciência, integra ciências biológicas, física, neurociências e tal. E aí, quando eu entrei na outra pós, apareceu mais uma pós, aí eu falei, gente, já tinha dito pra mim mesmo, cara, não vou fazer nunca mais 2 pós na minha vida porque eu vou ficar maluca fazendo um monte de provas, etc. Mas não consegui, apareceu a pós de neurociências, de neuropsicologia, no IBMR. E neuropsicologia entenderia mais sobre a parte cognitiva, funções cognitivas e tal. E eu falei, cara, eu vou me inscrever nessa pós e vou fazer, não quero nem saber, eu vou me enrolar de ter que estudar pra caramba, mas vou fazer. E aí entrei nessa pós em neuropsicologia, estudei mais, além de neurociências e reabilitação física, comecei a estudar neuropsicologia também, enquanto estou trabalhando já em consultório, com acupuntura. Daqui a pouco meu bebezinho deve acordar. Ih, meu bebezinho tá vindo aqui. Vem, amor! Tá chegando, vem, meu bebê. Meu bebezinho acordou? Vem cá, amorzinho. Vem cá, meu amor. Olha como a mãe tá gravando. Ai, meu Deus do céu. Olha só, talvez o vídeo acabe mais cedo por causa disso. Aí terminei, aí nisso o John Christopher Rose, coincidentemente, ele apareceu pra dar aula também. Ele foi meu professor também em neuropsicologia. E aí quando ele me viu de novo, ele falou, cara, tudo de novo, tu tá fazendo a 4ª pós-graduação? Não. Você não... Você tem que fazer mestrado. Eu falei, não, mas o mestrado é só pra quem quer fazer um projeto de pesquisa, eu quero aprender mais da minha área. Deixa eu tentar... Quero aprender mais da minha área, etc. E aí ele, não, tipo, se eu tenho um perfil de pesquisadora, me convenceu que o meu perfil era de pesquisadora, eu gostava muito de pesquisa. E eu falei, nesse mesmo tempo eu tinha descoberto sobre um trabalho do Chris Vink, sobre a biomineralização de magnetita no cérebro humano, e estava entendendo mais sobre os efeitos biológicos dos campos magnéticos. E eu estava com uma proposta para entender melhor sobre como isso funcionava em células, porque eu já tinha experiência com células. Olha, meu amor, tá aqui no vídeo com a mamãe. E aí aconteceu. O John Christopher falou assim, olha, abriu um mestrado em Física Aplicada na FRJ, eu acho que é a sua cara, porque é um mestrado interdisciplinar e tinha a ver com essas coisas que eu enchi o saco dele, de neurociência, física e efeitos biológicos dos campos magnéticos. E acabou que eu me inscrevi, mas eu tinha muita insegurança, achava que, gente, como é que eu vou passar um mestrado em Física, né? E pra minha surpresa, eu consegui passar. Eu achava que as pessoas iam me achar doida, e assim, nossa, não vão querer colocar alguém que é biomédico, acupunturista. Mas eu consegui passar, né, na prova e mostrar... onde é que tá a chupeta? A gente vai achar lá já. Aí, meu projeto de pesquisa pessoal gostou bastante, que é essa ideia de fazer uma análise, ver o efeito que teria campos magnéticos estáticos em células vivas em cultura. E então, eu tô seguindo com esse projeto até hoje. Até hoje, estou terminando esse meu projeto. Vamos lá buscar. Meu filho tá me chamando pra pegar as coisinhas pra ele. Então, vou terminar esse vídeo com mais ou menos com o mestrado. Durante o mestrado. Vamos lá, meu amor. Eu tive meu bebê. Ele tá chorando, gente. Tadinho. Eu vou ter que ir. Ele quer que eu vá brincar com ele. Durante o meu mestrado, eu tive meu filho. Tive o câncer de tireoide. Fiz a cirurgia.
tive outros problemas de saúde, tivemos a pandemia, e agora, finalmente, tudo está... Me recuperei do meu câncer de tireoide, fiz a cirurgia, fiz tudo, fiz o tratamento, me recuperei dos meus problemas de saúde. Meu filhinho está aqui ótimo, excelente, né? Com 2 aninhos, quase 2 anos e meio. E eu terminei já quase tudo do meu mestrado. Eu vou concluir, provavelmente, se tudo certo, mês que vem. Esse mês pro mês que vem, né? E rumo ao doutorado e novos projetos. E aí, durante a pandemia, eu resolvi fazer divulgação científica aqui no Instagram e no YouTube. Mais ainda, falar sobre as evidências científicas da acupuntura. E eu sabia que provavelmente muita gente ia querer criticar pesadamente, porque eu sei como é que as pessoas que, né, enfim, são. Mas é só ir trazendo as evidências. Eu vou trazendo cada vez mais evidências. E eu vou ter que ficar com meu bebezinho. Oh, meu Deus. Eu vou ter que ficar com meu bebezinho, que ele tá me convocando. Ele tá chorando porque ele quer que eu fique com ele, gente. Ele não gosta que eu fale. Então, gente, vou despedir de vocês pra dar atenção pro meu bebê. Mas essa é um pouquinho da minha história. E a história de uma vida de uma mãe cientista também. Lembrando, porque eu até às vezes nem falo sobre isso, mas eu sou uma mãe cientista. Então, beijinhos pra vocês. E qualquer dúvida, vocês comentem aí um pouco da minha história com todas essas partes de ciência. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Vamos lá, meu amor.